Boa noite, iniciando a nossa aula. Espero que vocês todos estejam muito bem e aproveitando o estudo, né, dessas unidades sobre a nossa disciplina Metodologia de Artes. Que vocês estejam, assim, conhecendo muito, lendo muito, tá? E desenvolvendo em relação à arte, tá? Que é muito bom, né? Vocês puderam observar e ver essas unidades, o livro, ele tem, assim, um material muito rico. E nossas atividades todas são baseadas nessas unidades, por isso que eu sempre exploro o livro do Ava, tá bom? Eu vou começar, né, nossa aula explorando também através de slides, então aguardem só um pouquinho que eu vou estar colocando slides para nós estarmos conversando, para eu estar conversando a respeito da unidade, tá bom? Esperem só um pouquinho, fazendo favor. Vencendo. Pensou eu visto Lima? Tudo. Perguntei pra Maria essa diferença no salário. Ela falou assim, dá um pouquinho, porque imposto de renda come tudo. Eu falei assim, tá, então. Vamos lá, aguardem só um pouquinho, tá? Olha só, gente, o que nós vamos ver. Compreensão, o tema, né? Compreensão das artes cênicas, plásticas, visuais, danças, teatrais, musicais, dentre outras. Então, vamos lá. Nós vamos ver hoje, então, o capítulo 5, a unidade 5, tá? Que tem como tema compreensão das artes cênicas, plásticas, visuais, danças, teatrais, musicais, dentre outras. A história da arte revela diversas maneiras de se interpretar o mundo e o ser humano ao longo do tempo. Então, antropólogos, arqueólogos, historiadores, filósofos, linguistas e outros tantos pesquisadores tentam, desde muito tempo, desvendar as origens da humanidade. Então, desde os primórdios, lá no início, né, que os estudiosos vêm estudando a respeito de toda a nossa origem, de toda a nossa história. Portanto, nessa unidade de aprendizagem, você participará de uma retrospectiva da história da arte e de suas manifestações. Receberá também subsídios para compreender os diversos segmentos: artes cênicas, plásticas, visuais, danças, músicas e literárias. Vamos dar continuidade. A arte é uma manifestação humana que começou a se desenvolver na antiguidade, já no período pré-histórico. Os homens utilizavam a arte rupestre para gravar nas paredes das cavernas fatos marcantes da existência. E assim foi se desenvolvendo e passando por modificações. Então, desde o início, gente, o homem ele tem a necessidade de estar registrando tudo o que está acontecendo com ele, tá? Desde a nossa origem. Nós vamos ver isso agora no nosso infográfico, olha. Então, o caminho percorrido pela arte. Então, nós temos assim o homem da caverna, né? Ele registrava tudo que ocorria através de desenhos, lá na pré-história. A arte grega, né? Então, nós temos aqui todas as etapas. Arte medieval, arte acadêmica, arte moderna, arte pós-moderna. E nós vamos ver agora o conteúdo do livro, tá? Onde nós vamos entender, né, as ciências plásticas, visuais, musicais e de dança da obra Metodologia do Ensino de Arte. Você conhecerá um pouco sobre a história da arte e a trajetória das expressões artísticas, tá bom? Aguardem só um pouquinho, fazendo um favor. Nossa Senhora. É o mesmo capítulo do outro, a unidade 5, quando coincidiu? Coincidiu.
é o mesmo do outro. Verdade. Artes cênicas, tudo do mesmo jeito. É. Uhum. Aguardem só um pouquinho, tá, gente? Colocando o conteúdo do livro, do nosso livro. Nós temos esse conteúdo no AVA, tá bom? Então, vamos ver, olha só. Qual é o objetivo dessa unidade, tá? Então, vamos ver. Conhecer a história, a arte e a trajetória. De cada uma das expressões artísticas. Compreender as artes cênicas, musicais, a dança, sua história, na sua contemporaneidade. Compreender as artes plásticas, visuais e literárias e sua história na contemporaneidade. A história da arte revela as variadas maneiras de se interpretar o mundo e o ser humano ao longo do tempo. Antropólogos, arqueólogos, historiadores, filósofos, linguistas e outros tantos pesquisadores tentam há muito tempo desvendar as origens da humanidade, como nós vimos lá no início do nosso slide falando sobre isso. Portanto, neste capítulo, você vai participar de uma retrospectiva da história da arte e suas manifestações. Você também vai receber subsídios para compreender os diversos segmentos de arte, artes cênicas, plásticas, visuais, musicais, literárias e de dança. Então, nós vamos ver toda a história da arte, a trajetória das expressões artísticas. Num slide anterior, numa unidade anterior, eu até falava com vocês. Para o professor de arte ser reflexivo, ativo, é necessário que ele conheça a história da arte, né? Que ele conheça sobre as manifestações artísticas no decorrer dos anos, desde a nossa origem, como surgiu, tá? Então, como é que a arte pode ser definida? Como fruto da criação do homem e de seus valores junto à sociedade. Dentro dela existem vários procedimentos e técnicas utilizadas para compor uma obra. Ela é uma necessidade que faz o homem se comunicar e refletir sobre as questões sociais e culturais dentro da sociedade. E aí a unidade vem explorando, gente. Agora, lá no século XX, esse outro Canudo, ele classifica, né, a arte, né, ele relaciona a arte da seguinte forma. Ele coloca assim, a primeira arte como música, som, a segunda arte, dança, coreografia, movimento, a terceira arte, pintura, cor, a quarta arte, escultura, volume, a quinta arte, teatro, representação, a sexta arte, literatura, palavra, a sétima arte, cinema. E depois ele acrescentou, gente, mais 4, tá na lista dele. A oitava arte, fotografia e imagem. A nona arte, história em quadrinhos. A 10ª arte, jogos de computador e videogame. A 11ª arte, arte digital. E aí, gente, nossa unidade vem explicando cada uma delas, a origem, tá? Por exemplo, a música. A música possui a capacidade estética de traduzir os sentimentos, atitudes e valores culturais de um povo ou nação.
e é uma linguagem local e global. Na pré-história, o ser humano já produzia uma forma de música que lhe era essencial, pois sua produção cultural constituía de utensílios para serem utilizados no dia a dia. Aí vem falando da cultura egípcia, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, alcançou-se a agricultura. E esse costume levava a cerimônias religiosas durante as quais as pessoas batiam uma espécie de discos e paus uns contra os outros. Utilizavam harpas, percussão, diferentes formas de flautas e também cantavam. Então, aqui vem mostrando toda a origem, tá? E aqui, na figura 1, tá falando os maiores ícones da música clássica, os grandes compositores da música clássica. E vem falando agora, gente, da dança. E o que, olha só, o que fala no primeiro parágrafo, que sem a música não há dança, sem movimento corporal também não. A dança, portanto, apenas ocorre quando o corpo executa movimentos a partir de um determinado ritmo. E isso acontece desde a era paleolítica. E vem falando mais, né, sobre a música na Idade Média, tá? Chamada de Idade das Trevas. Aí como acontecia na igreja, a partir do Renascimento, o que aconteceu? Aconteceu com a música. 1500, né, o carnaval, como é que era. No século XVII, como é que era. No século XIX, o balé criava um mundo de ilusão, esboçando o ideal nas concepções românticas. A fada, a feiticeira, o vampiro e outros seres imaginários eram seus personagens. Agora, no século XX, o tempo da modernidade, grandes transformações nas tradições e valores adotados até então, marcam esse momento de início da era industrial. Nasce uma nova sociedade com outros anseios e necessidades. E aí vem falando da dança contemporânea. Não impõe modelos rígidos, corpos artísticos não têm padrão pré-estabelecidos, bem como os tipos físicos, são gordos, magros, altos, baixos e diferentes etnias. Tá vendo? Olha como é que foi mudando o conceito? A pintura, gente, lá no século XX, olha, acompanha o ser humano por toda a sua história, ainda que durante o período grego clássico ela não tenha se desenvolvido. O que teve mais desenvolvimento nesse período, gente, foi a escultura, tá? E aí vem falando, durante o século XX, a pintura de cavalete se mantém pela difusão das galerias de artes, mas a técnica da pintura continua a ser valorizada por vários tipos de design, especialmente na publicidade. A escultura, aí vem um conceito lá, né, na pré-história, na Grécia clássica, no século XIX e XX, e a partir do início do século XX, a escultura passou a se ajustar às propostas das vanguardas artísticas que emergiam na Europa, como o cubismo, o dadaísmo. Aí vem falando quais eram as influências. O teatro teve origem no século VI a.C., na Grécia. Aí vem falando, gente, como é que surgiu o primeiro teatro, como que aconteceu, olha. Quando uma pessoa, né, teve coragem de falar assim, né, eu sou o Dionísio, aí todos ficaram espantados com a coragem desse ser humano de se colocar no lugar de um deus, ou melhor, de fingir ser um deus. Esse acontecimento é o marco inicial da ação dramática. Foi assim que começou o teatro. Olha só. Na era pós-moderna, uma dramaturgia que se assume fora do texto-centrismo nasce com a experiência de criação coletiva privilegiada por inúmeras equipes artísticas. Vem agora a literatura. Na origem, a literatura de todos os povos foi oral, apesar de se originar etimologicamente da palavra letra do latim literar.
A literatura surgiu nos primórdios da humanidade, quando o homem ainda desconhecia a escrita e vivia em tribos nômades. Então, vamos vendo, tá? Literatura. Após o modernismo na literatura brasileira, consiste em um período que os autores apresentam como um amadurecimento, tanto na poesia quanto na prosa. O pós-modernismo atuou como a intensificação de traços da modernidade. E agora o cinema, gente, tá? A origem do cinema associada a cinematográfico no século XIX, tá? Com um aparelho capaz de capturar imagens em movimento. Então, aí vem explicando direitinho como é que foi a origem, né, o aparelho, como é que foi. No ano de 1892, o que ocorreu em relação ao cinema. Aí, qual foi o primeiro filme, né? A primeira exibição foi em 1895, vem explicando direitinho como ocorreu. No século XX, aí os primeiros no Brasil, né? Os primeiros foram gravados, né, no fim do século XIX, quando o Brasil ainda enfrentava problemas sérios em relação à energia elétrica. Então, quais eram os desafios, né, em relação à produção dos filmes. Então, vem o último parágrafo falando: de qualquer forma, o que se vê hoje no cinema é um movimento no sentido de romper com o dispositivo que imperou ditatorialmente por mais de 100 anos e buscar inspirações para mudança no campo das artes visuais. Por outro lado, contraditoriamente, percebemos no campo das artes visuais um movimento inverso no sentido de buscar formas e conteúdos do cinema, como a narração e o documentário, a projeção em sala escura e assim por diante. Então, nós estamos vendo aqui, gente, como aconteceu a evolução do cinema, no início como era. E a unidade continua falando sobre as artes cênicas, musicais da dança na contemporaneidade, nos dias atuais, gente, como é que foi acontecendo, tá? Aí Hércules, ele aborda o seguinte: em primeira instância, a dramaturgia será entendido como a composição de ações, considerando-se que o ambiente onde estão as ações se configuram é o da dança. Torna-se imperativo o reconhecimento dos distintos modos como as instruções que constituem o movimento são singularmente implementadas por cada corpo. Assim sendo, a denominação dramaturgia da dança torna-se imprecisa, necessitando ser substituído por dramaturgia do corpo que dança. Então, vem as explicações, né? Aí vem explicando mais ainda em relação à questão da dança na contemporaneidade, tá, gente? E agora compreendendo também as artes plásticas, visuais e literárias na contemporaneidade, nos dias atuais, tá? Aí vem falando, quando se pensa em artes visuais, logo vem à mente desenhos, pinturas, esculturas, tinta, entre outros milhares de recursos capazes de representar o mundo real ou imaginário. No entanto, elas não estão além do papel, elas estão além do papel. O campo de atuação nas artes visuais é amplo. O teatro, o cinema, a música, a fotografia, a moda ou a arquitetura, por exemplo, também as representam e continuam definindo, olha só. O ensino da arte na contemporaneidade deve ser norteado nessas ações. A arte também proporciona conhecimento e também nos revela, nos leva, né, à transformação, seja ela arte visual ou plástica, tá? Aí vem falando da literatura, né? A literatura é ler assim sendo, a arte literária, e vem um exercício também. Então, gente, aqui nós terminamos essa unidade. Vou passar para outra unidade agora, tá bom? Aguardem só um pouquinho, fazendo favor.
Ah, olha só, gente, a nossa unidade 6, aquisição do desenho e correspondência com os níveis de compreensão estética. Muito interessante essa nossa unidade, tá? Vocês vão ver. Olha só, a unidade, nessa unidade de aprendizagem, vamos estudar sobre aquisição do desenho e correspondência com os níveis de compreensão estética, expressões de arte no imaginário do aluno, sobretudo no ensino fundamental. Aqui no slide tá trocado, tá, gente? É unidade 6, tá? Pela professora e autora Rosa, e nós já vimos até com ela a nossa primeira unidade, tá bom? Vamos lá. As crianças, em seu processo de desenvolvimento cognitivo, passam a ilustrar o mundo de forma que o compreendem e enxergam. Para tanto, entre as várias formas de produção, desse entendimento, elas passam a imitar traços, desenhos, sons e impressões do mundo que conhecem. Aí nós vamos ver o infográfico, gente, que vai ilustrar isso, né? Tudinho, olha. Primeiro nível, gente, nós temos o nível narrativo. Questão básica, o que é isto? Respostas concretas. É isso me leva àquilo, nunca vi, nada assim. Isso me lembra aquilo? Deseja-se saber do que trata a imagem. Nível 2, construtivo. Questão básica, como isto é feito? Marca-se o início da consciência estética do leitor, focalizando-se certos detalhes formais. Nível 3, classificatório, questões básicas, quem e por que conectados. Exemplo, quem é um artista e por que ele deixou certas marcas. Nível 4, já é o interpretativo. Observa-se quando uma obra desenvolve uma magia e quando não faz. Busca-se contextualizar ou classificar ou ainda saber se os sentimentos gerados pela obra parecem ou não. E nível 5, o recreativo. Interação entre as várias questões. O que, como, quem, por que e quando. Isso nós vamos ver, gente, no nosso livro agora. Aqui só está um resumido, tá bom? Aquisição de desenho e as correspondências com os níveis da compreensão estética pertencem à obra de metodologia do ensino das artes. Vamos passar para o nosso livro agora. Aguardem só um pouquinho, fazendo favor. Vamos lá, dando continuidade. Então, qual que é o objetivo dessa nossa unidade? Identificar os níveis de compreensão estética na educação infantil e no ensino fundamental. Reconhecer o processo de aquisição do desenho e suas fases de desenvolvimento. Relacionar a aquisição do desenho e desenvolvimento da compreensão estética no processo ensino-aprendizagem. A introdução, vamos ver. A abordagem da educação estética no ensino da arte exige conhecimento dos fundamentos teóricos que perpassam a área e seus desdobramentos para a educação. A educação estética é parte integrante da formação dos professores e professoras de artes e, por isso, faz parte das práticas pedagógicas no espaço escolar. Então, nesse capítulo, gente, você vai identificar os processos da compreensão estética, levando em consideração cada etapa escolar. Você vai reconhecer o processo de aquisição do desenho, bem como as fases do seu desenvolvimento, relacionando a aquisição do desenho e o desenvolvimento da compreensão estética no processo ensino-aprendizagem. Aí nós vamos ver agora de uma forma mais detalhada aquelas fases que nós vimos lá no infográfico, tá? Os processos de compreensão estética na educação infantil e no ensino fundamental. Então, o conceito de estética corresponde a uma concepção, um ponto de vista, pois a estética vai muito além de compreender como uma cor se acentua ou modifica, ou outra, de conhecer regras de composição em um quadro. Está relacionada à filosofia, ao estudo de toda a produção artística, enfatizando
Porque a questão do belo depende da cultura em que o indivíduo está inserido. Aí vem desenvolvendo aqui, porque para Reart, o que é estética, para Vygotsky, o que é estética, tá? Vem determinando vários conceitos que vocês deverão estar lendo, olha. Aí agora na educação infantil, gente. A educação infantil, ela recebe crianças de 0 até 5 anos de idade. O ensino fundamental existe entre duas etapas da educação básica obrigatória no Brasil, tendo duração de 9 anos e sendo direcionado, na maioria das vezes, aos indivíduos com idade entre 6 e 14 anos. Dessa forma, a divisão do ensino fundamental se dá em anos iniciais. Olha, nós temos anos iniciais e anos finais no ensino fundamental. Tá? Nós temos o quadro 1, que vai mostrar isso pra gente, a questão da idade, né, correspondente. Olha, ensino fundamental de 9 anos. Primeiro ano, 6 anos, né? Segundo ano, 7 anos, segunda série. Terceiro ano, 8 anos, segunda série. Quarto ano, 9 anos, terceira série. Quinto ano, 10 anos, quarta série. Sexto ano, e assim por diante, gente, tá? O quadro vem mostrando para nós, tá? Nono ano, 14 anos, oitava série, tá? Vem mostrando as etapas de ensino, tá? Então, aí vem mostrando as aulas de artes para a educação infantil e nos anos iniciados do ensino fundamental, deve ter como processo a união do lúdico com a instigação do interesse do aluno pelo conteúdo apresentado pelo educador. É a união dessas ações que pode fomentar ao aluno a vontade pela prática, fazendo com que possa argumentar, criar, questionar. Então, o professor ele vai utilizar a arte relacionando com o lúdico. E aí, no ensino fundamental, é preciso assegurar aos alunos a ampliação de suas relações com manifestações artísticas e culturais nacionais e também internacionais, de diferentes épocas e contextos, trabalhando com a parte mais histórica e contextualizada da arte. Aí continua desenvolvendo, aí vem explicando agora, gente, os níveis da compreensão artística, tá? Artística não, desculpa, gente, da compreensão estética, tá? Aí vem o nível 1, explicando, tá? Direitinho, como nós vimos lá, ó. Pelo pensamento concreto, nível 2, segundo Rossi, mais elevado pensamento estético, aí vocês deverão ler, tá? E o nível 3, tá? E a aquisição do desenho e suas fases de desenvolvimento também, olha só, a explicação, né? O desenho é uma das principais atividades na educação infantil, além, é claro, das brincadeiras. O desenho revela a forma de a criança se expressar e contribui para o desenvolvimento da coordenação motora, da visão, dos movimentos, das mãos, de organização do pensamento, das noções espaciais e de outros aspectos cognitivos importantes para o ensino da aprendizagem. Olha a importância do desenho, gente. Representa a sua realidade, imprime seus sentimentos e ideias, podendo trazer pistas de como ele se sente no momento atual. Toda criança desenha. Ela pode se utilizar de vários instrumentos. Aí vem falando do material que a criança utiliza, tá? E agora, o quadro 2, ele sintetiza a diversidade dessas pesquisas, né? Falando em relação às garatujas, tá? Então, em relação ao desenvolvimento do desenho, que vocês terão que, né, deverão ler, tá? E continua salientando, tá? Do Cat, o que ele fala. Desenho de ação, olha só. E a Haverberg propõe ainda uma forma de organização da construção do gráfico, plástica. Ele classifica em desenho de ação, desenho de imaginação 1, desenho de imaginação 2, tá? E vem uma figura, desenho de apropriação, desenho de proposição, aquisição do desenho e desenvolvimento da compreensão estética na aprendizagem. Aí vem as definições.
que acontece durante essa etapa. Cada educando articulará os conteúdos aprendidos seguindo suas representações pessoais, nas quais relaciona os conteúdos com o que pode assimilar de sua realidade. Ou seja, os desenhos da criança se articulam com os diferentes níveis de compreensão estética, à medida que as situações provocativas de leitura de imagem e criação lhes são apresentadas. Tá? E são as leituras complementares, sugestões, gente. Espero, gente, que, né, com essa abordagem vocês possam tá ajudando a vocês a resolverem, né, as atividades, que vocês tenham um bom estudo, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos. Tchau.